Virou moda essa história de delação premiada, né? Prende-se o sujeito, aí dão lá um calor brabo dele dentro da cadeia e ele se oferece para delatar os parceiros, os antigos parceiros, com o propósito de obter certas regalias e, quem sabe, até uma liberação de uma prisão preventiva que eventualmente tenha sido decretada. São vários os casos e várias discussões, alguns dizendo que a delação premiada impõe uma certa tendência a delatar. Vamos ver o que a gente discute sobre esse tema hoje. Estamos recebendo o Dr. Fernando Pedroso, ele é mestre em Direito Penal pela Unital e está aqui conosco. Vamos refletir, doutor Fernando. Como é que fica a sua posição aí com relação a essa delação premiada tão discutida, tão criticada, mas muitas vezes resultante de posições que levam ao encaminhamento de elucidações importantes? O caso da Lava Jato, por exemplo, né? É um exemplo brutal aí, importante. Perfeito. Antes de tudo, agradeço o convite, né, e o fato de estar aqui presente. A delação premiada ela recebe várias nomenclaturas, recebe várias tipologias. A mais adequada, diga-se de passagem, não seria nem delação premiada, porque o que se discute é que prêmio seria esse, uma vez que o nosso ordenamento não traz nenhum benefício no sentido de proteger o delator. Muitas vezes a própria pessoa que delata tem a sua vida extirpada após a delação. Então, qual seria o prêmio? A melhor expressão seria colaboração processual, mas vamos trabalhar como delação premiada. É, porque todo mundo conhece como Conhece delação. como delação, fica mais correto. Qual que é a ideação? A ideação é a seguinte: hoje em dia nós temos alguns crimes que são crimes tão bem engendrados, tão bem estruturados, que muitas vezes o Estado não tem um mecanismo apto para destrinchar essa modalidade deletéria. Então surge a delação como uma formatação, obviamente, de tentar realizar uma investigação precisa, uma investigação, então, profícua, seria essa a ideação. A delação ela consiste no ato da própria pessoa que está sendo incriminada, ela, em primeiro lugar, confessar que ela mesma realizou o ato deletério, ou seja, ela confessa que praticou um determinado crime e, por demais, aponta a prática dos demais outros agentes, que seriam também responsáveis pela participação nesse mundo, né, aí, escuro. Seria essa a ideação da delação. Na legislação brasileira já não havia um dispositivo atenuante para o caso de alguém que colabora, né, para a elucidação de um crime? Perfeito. A delação premiada, ela é interessante porque ela é retratada desde os tempos da Bíblia. Dizem que a primeira delação premiada desenhada, esculpida, seria a delação de Judas em face de Jesus. Quando Jesus ele dá um beijo, aliás, Judas dá um beijo em Jesus e recebe moedas, né, em contrapartida. Tiradentes seria uma outra modalidade de delação. Nosso ordenamento, a primeira delação premiada veio nas chamadas ordenações filipinas, ainda na época do Império, ou seja, a delação ela é muito antiga. E hoje nós temos a delação premiada em determinados atos deletérios, ou seja, em determinados crimes, que são crimes, assim, de certa forma, mais difíceis de investigar. Eu tenho a impressão que Judas delatou antes, né? Porque ele já chegou na Santa Ceia com as moedinhas lá. Já chegou com as moedinhas, mas é que ele dá o beijo, então... Não, o beijo foi a consumação, lá fora, né? Perfeito, mas eles trabalham como se fosse a primeira hipótese de delação premiada. E aqui a gente fala, então, de delação em crimes de organização criminosa, delação na chamada, por demais, lavagem de capitais ou branqueamento de capitais, que seria o money laundering, que foi, na verdade, o que deu start, ou seja, deu o começo da Operação Lava Jato, que foi justamente a investigação sobre a lavagem de capitais de um deputado que já faleceu, se eu não me engano era Janene, o seu sobrenome, lá em Curitiba. Então, começa a partir daí o maior, né, holofote, a maior parte da mídia acerca da delação, mas é um instituto bem antigo, diga-se de passagem. E no Mensalão, eu acho que também teve delator, né? Teve, e diga-se de passagem, essa que é a parte interessante. Porque no Mensalão foi a primeira vez que nós vimos atos realizados por políticos com penas exorbitantes. Então foram poucas pessoas que vieram a delatar, porque elas não esperavam que fossem sofrer uma sanção, ou seja, um preceito secundário tão elevado. Quando surgiu a Lava Jato, e tendo já o leading case, que eles falam, já tendo antecedente do Mensalão, eles viram que se eles não realizassem as delações,
as penas também seriam penas muito elevadas. Razão pela qual, durante o perfazer da Lava Jato, começou a ter, em verdade, uma grande quantidade de delatores, para ter, obviamente, a benesse da diminuição da pena. Seria, então, essa a razão que hoje nós vemos a delação como um dos principais, na verdade, mecanismos investigativos. Um dos críticos mais fugazes aí da delação, me parece o ministro Gilmar Mendes, que me perdoe a ausência, mas ele trabalha com uma faca de dois legumes, como diriam os Mamonas Assassinos, porque uma hora ele é crítico à delação e outra hora ele solta com base na delação. Não dá para entender, né, determinadas posições, mas, enfim, a delação é tão sutil que admite vários enfoques dentro da mesma cabeça. Perfeito. É que a delação ela ainda não é regulamentada em lei. Justamente em razão dessa ausência de regulamentação legal, existem diversas discussões dentro do Instituto da Delação Premiada, tanto um posicionamento crítico quanto um posicionamento favorável. No ponto de partida crítico, se diz que no âmbito filosófico, desde que quando nós somos crianças, nós aprendemos que aquela pessoa que delata o colega, delata o parceiro, é algo feio. Caguete. Famoso cagueta, famoso X9, né? Essa é a ideação. Então, eles falam assim, então, o Estado, ele está demonstrando que ele, na verdade, ele está em estado enfraquecido. Por quê? Porque ele está utilizando de mecanismos que, desde criança, nós aprendemos que são mecanismos não tão interessantes. Doutor Fernando Pedroso, a justiça precisa realmente da delação premiada para chegar a resultados tão importantes quanto o Mensalão e quanto o Lava Jato? Precisa. Mas eu vou lhe pedir que a gente avance no tema na volta da entrevista. Está conosco o doutor Fernando Pedroso, especialista em Direito Penal, mestre em Direito Penal, atua na Unital e está conosco hoje refletindo sobre delação premiada, tema polêmico, hein? Aí em casa vocês também estão discutindo o tema, né? Voltamos já já.